A paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Vamos lá continuar o nosso estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Nós vamos falar hoje sobre a ressurreição de Lázaro, capítulo 11 do Evangelho de São João, inteiro, do versículo 1 até o versículo 57. Bom, esse é o sétimo sinal citado por João no seu evangelho e é o mais impressionante dele. Jesus quer mostrar nesse sétimo sinal a perfeição de Deus. O número 7 simboliza isso, né? A perfeição de Deus. No milagre de número 7 de Jesus, João quer mostrar que ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, que vence a morte. Jesus veio implantar o reino de Deus. Quando Deus criou o mundo, Deus colocou uma ordem no seu reino. Deus como soberano, o homem como seu representante na terra, dominando sobre todas as criaturas. Acontece que o pecado impôs uma ordem inversa, né, na ordem criada por Deus. Trouxe uma desordem, o pecado. Então, Jesus, ele veio implantar o reino e reestabelecer a ordem. Deus como Todo-Poderoso, como Senhor, o homem como seu representante, dominando sobre a natureza. Então, se a gente fizer agora memória aos sinais que João relata de Jesus, nós vamos entender isso. O primeiro sinal de Jesus que João relata foi nas bodas de Caná, quando ele transformou a água em vinho, ou seja, o domínio sobre a natureza. Depois teve a cura do filho do funcionário do rei. Pelo poder da palavra, Jesus restitui a saúde daquele homem, assim como a criação foi feita pelo poder da palavra. Cura do paralítico lá em Betesda, Jesus restitui a dignidade do homem, do ser humano, para que ele possa ser representante, imagem e semelhança de Deus. Multiplicação dos pães. Jesus já faz a prefiguração da Eucaristia, mas também mostra o seu poder sobre a natureza. Deus que nos alimenta, que nos sustenta. Quinto sinal, Jesus anda sobre as águas. Só Deus anda sobre as águas, né? Como lá em Gênesis, pairava sobre as águas. E João quer mostrar isso, né? O controle, o domínio de Jesus sobre a natureza, andando sobre as águas, verdadeiro Deus, tudo mais. E agora, por último, a ressurreição de Lázaro. Aqui, Jesus vence o último inimigo a ser vencido, conforme está lá em 1 Coríntios 15, 26. Vamos pegar rapidinho? 1 Coríntios 15, 26. Está assim, ó. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído será a morte. E Jesus veio vencer a morte, é lógico, né? Aqui, nesse evangelho que nós vamos meditar hoje, João 11, não é a ressurreição eterna e gloriosa, mas já é uma prefiguração da ressurreição de Jesus. Aí também este capítulo que nós vamos ler já dá início à narrativa da paixão de Jesus, porque depois desse capítulo já está determinado pelos sumos sacerdotes, pelos fariseus, de matarem Jesus. Bom, vamos lá. Nós temos 4 relatos de ressurreição na Bíblia, 2 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento nós temos com Elias e Eliseu. 1 Reis 17, 17 a 24, e 2 Reis 4, de 29 a 37. 2 relatos de voltar à vida, né? Um morto voltar à vida.
E nos evangelhos sinóticos nós temos também dois relatos. O filho da viúva de Naim, por exemplo, lá em Lucas 7, 11 e 17, e a ressurreição da filha de Jairo, né? Em Marcos, por exemplo, Marcos 5, 22, 43. Na verdade, essa ressurreição que a gente fala aqui é voltar à vida, tá? É a revivificação. Mas aqui, no Evangelho de João, este voltar à vida tem um sentido teológico especial. Por isso que há o simbolismo do sétimo sinal, da perfeição de Deus. Mas vamos ao texto, né? Já 5 minutos, ixi, acho que vou ter que gravar 2 ou 3 vídeos. Vamos lá. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandam dizer a Jesus que aquele que ele ama está enfermo. Aqui já tem um detalhe muito importante. Jesus ama toda a humanidade e sabe que uma enfermidade terrível, cruel, que leva à morte, o pecado, está dominando sobre toda a humanidade. Então aqui já é uma coisa interessante, né? Aquele que tu amas está enfermo, mas Jesus ama todos e todos estamos enfermos com uma enfermidade chamada pecado. Jesus veio para nos salvar desta doença terrível. Assim como João relatou lá no sinal, no primeiro sinal das bodas de Caná, que a falta de vinho serviria para manifestar a glória de Deus, aqui também. Ou seja, do primeiro ao último sinal, João quer falar que tudo o que acontece é para manifestar a glória de Deus. Os sinais que João relata é para manifestar a glória de Deus e também para que os seus discípulos e apóstolos acreditassem em Jesus. Nós vamos dividir esse texto, que é longo, do versículo 1 ao versículo 57, em 4 partes. A primeira parte vai ser o diálogo de Jesus com os seus discípulos. Depois que ele recebe o recado da morte do seu amigo, Jesus ainda permanece 2 dias e só vai para lá no 3º dia. Em Oséias, capítulo 6, versículo 2, está escrito o seguinte, presta atenção. Depois de 2 dias nos fará reviver, no 3º dia nos levantará e nós viveremos em sua presença. Olha que interessante. Depois de 2 dias, Jesus então toma a iniciativa de ir ao encontro do seu amigo que estava morto. Os discípulos ficam com medo dos judeus, para voltar para onde os judeus queriam aprisionar, prender e apedrejar Jesus. Bom, mas esse medo vai acabar com a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo. Mas aqui eles estavam com medo ainda. Jesus também fala das 12 horas. O que significa isso? Que a sua hora ainda não havia chegado. Que a hora das trevas ainda não havia chegado, que ele não ia morrer. Ele morreu e ali começou a hora das trevas, mas depois essa hora das trevas perdeu força e perdeu todo o seu domínio, porque a ressurreição de Jesus trouxe novamente luz. Tá? Então, essas 12 horas é isso. A minha hora não chegou. A hora das trevas ainda ela não chegou. Tá bom? Bom, Jesus diz que Lázaro está dormindo, e dormindo é uma linguagem que significa morte, o sono significa morte. A gente pode ver isso, por exemplo, na cura da filha de Jairo, quando Jesus chega na casa e fala assim, ela não morreu, ela está dormindo. Também a gente pode entender pela tradição apostólica que diz que Maria adormeceu, né? A dormição de Maria. A gente pode lembrar também quando Deus fez com que Adão dormisse um sono profundo para que ele pudesse tirar de sua costela e fazer Eva, né? Prefigurando que Jesus na cruz deu do seu lado aberto origem à igreja, né? A igreja nasce do lado aberto de Jesus que estava dormindo. Então, dormir aqui significa a morte, mas também nos leva a entender
que a nossa morte será como dormir para esta vida e acordar na vida eterna, acordar na eternidade, acordar no céu diante de Deus. Tá ok? Mas eles não entenderam isso. Então Jesus fala claramente, olha, Lázaro morreu, né? Para que eles pudessem entender, e eles ficaram com medo e tudo mais. Gente, eu estou falando rapidinho, que já são 10 minutos, tá? Mas vamos ver. Bom, a segunda parte é o diálogo de Jesus com as irmãs de Lázaro, que vai do versículo 37 até 17 até o 38a. Bom, 4 dias para os judeus significava que não havia mais possibilidade alguma da alma retornar ao corpo, né? Não tinha mais como reviver. Então, 4 dias significava isso, a impossibilidade real de voltar à vida. Bom, Marta manifesta a fé em Jesus, mas ainda carregava a doutrina judaica. Lá em Daniel, vamos pegar isso que é legal. Daniel, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida e outros para o opróbrio, para o horror eterno. Bom, os judeus já acreditavam na ressurreição. Mas Jesus aqui quer mudar essa tradição judaica, falando que ele é a ressurreição. Quem crê nele não morrerá. Né? E Jesus ainda usa aquela fórmula da demonstração divina. Eu sou a ressurreição, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição. Quem crer em Jesus viverá, ressuscitará, terá a vida eterna. Depois da conversa com Marta, ele teve uma conversa com Maria que se baseou basicamente nos sentimentos, no choro. E ali Jesus, por conta das lágrimas de Maria também, ele se comove, assim como ele se comoveu ao ver as lágrimas daquela viúva que estava levando o seu filho único para ser sepultado. João quer mostrar aqui a humanidade de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eu já falei isso mais de uma vez. João lutava contra heresias, de pessoas que queriam determinar que Jesus não era verdadeiro Deus ou não era verdadeiro homem. Ele é 100% Deus e 100% homem, e João faz questão de ressaltar isso. E aqui ele mostra a humanidade de Jesus. Vamos passando. Terceiro momento desse texto, o milagre da revivificação, que vai dos versículos 38b até o 44. Jesus dá graças, louva, glorifica, exalta o Pai. Em outros momentos também, como na multiplicação dos pães, Jesus dá graça antes de multiplicar os pães. Olha, e é pelo poder da palavra forte, né? O texto fala que Jesus gritou, né? Palavra forte. Ele chama Lázaro para junto dele, somente perto dele, nele há vida. Longe de Jesus é morte. Essa voz forte, por exemplo, que nós podemos ver lá em Gênesis, quando Adão e Eva se escondem por conta do pecado, Deus chama, cadê vocês? Né? É esta voz que procura o homem para trazer a vida. Ou a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, no momento de Pentecostes, como um ruído que veio do céu, como uma voz forte que chama o homem para uma vida nova. Jesus é esta palavra forte, esta voz forte que chama o homem para a vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Jesus é a palavra forte que regenera o ser humano. E aqui é um detalhe muito importante. Lázaro sai para fora com as faixas nas mãos, nos pés, com o sudário envolvendo o seu rosto. Isso significa que ele voltaria a morrer. Diferente da narrativa da ressurreição de Jesus, onde os panos e o sudário ficaram no sepulcro
Jesus saiu para nunca mais morrer. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Por último, as reações depois do acontecido e as consequências que a gente pode ver ali do versículo 45 até o final 57. Havia muita gente lá, muitos judeus, e é claro que houve uma grande repercussão. Alguns acreditaram, outros não acreditaram, e como sempre, João termina uma cena, uma perícope, um texto, né, um acontecido, trazendo as contradições que o fato provocava entre os judeus. Caifás, de uma certa forma, entre aspas, aqui profetiza o que iria acontecer com Jesus. Ele iria morrer no lugar de muitos para salvá-los. É isso que aconteceu não só no lugar do povo judeu, mas no lugar de toda a humanidade, para nos libertar da enfermidade chamada pecado, para nos trazer de volta à vida. Lembra no começo? Jesus, aquele que tu amas, está enfermo. Ele ama toda a humanidade e morreria no lugar de todos, para dar a todos a vida eterna, nos livrando do pecado e da morte eterna. É isso. O fato é que esse acontecido, a ressurreição de Lázaro, determinou para o sumo sacerdote e os fariseus o desejo e a intenção de matar, prender e matar Jesus. Aqui começa então um novo momento do Evangelho de São João. Termina esse momento dos sinais e da manifestação e da divulgação de quem é Jesus e começa agora um outro momento. A gente vai continuar no capítulo 12, falando da unção de Betânia, que também prefigura a unção de Jesus. Mas isso é uma outra história, né? Fica com Deus, Deus abençoe.